Olá, sejam todos bem-vindos. Iniciaremos nossas apresentações desta tarde recebendo o professor Jefferson Falcão Salles, licenciado em Filosofia e Pedagogia, psicopedagogo, mestre e doutorando em Educação, com a palestra O luto é principalmente a perda de uma perspectiva da vida, que pode ser uma ideia, um sonho ou até uma fantasia imaginária. Com a palavra, o professor Jefferson Falcão. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro seminário virtual sobre perdas e luto. Eu sou o professor Jefferson Salles, tenho um doutorado em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará e eu vou trabalhar com vocês o tema O luto é principalmente a perda de uma perspectiva da vida, que pode ser uma ideia, um sonho ou até uma fantasia imaginária. Vamos lá. Então vamos iniciar com a perspectiva do entendimento sobre o luto, né? O luto se configura como uma forma de lutar para viver, compreender e aceitar uma perda imaginária ou concreta. Então, quando nós nascemos, nós já entramos em processo de luto. Nós saímos daquela perspectiva do útero de nossas mães, né? Com aquele conforto todo, para encarar uma nova existência, uma nova forma de vida, uma nova realidade que nos é colocada, que não nos pedem autorização para isso. Então a criança ela chora ao nascer porque ela sai daquele conforto para encarar uma nova realidade. Não, ela perde aquela afeição, aquele afeto, com aquela situação confortável, vamos dizer assim, durante os 9 meses, e aquele afeto da mãe, aquela companhia, para encarar uma nova realidade e iniciar a respiração, que também é algo assim bem complicado de adaptação. Daí a criança chora, né? Então nós nascemos numa perspectiva já da perda e do nascimento de um luto, né? Então essa dimensão do luto, ela nos acompanha por toda a vida, desde o iniciar até o desenvolvimento de nossa história de vida. Vive melhor quem acostuma-se e quem sabe lidar com as perdas da própria existência. O luto, ele é inerente à própria natureza humana. Então, quando os propósitos de conservação da vida, em sua diversidade de possibilidades, a prevenção perante o luto, mas também o potencializador de suas consequências. Então, nós temos uma ideia de conservar a nossa existência, ou seja, fazer escolhas melhores, buscar uma nova realidade de emprego, um sucesso, um status profissional, um bom relacionamento afetivo, uma boa saúde. Tudo isso nos faz entender que a vida ela pode ser planejada e pode ser constituída para que a gente possa fugir de algumas situações, vamos dizer assim, não muito esperadas e não muito desejadas, que vão ser geradoras do luto. Então, mesmo com uma boa profissão, você pode ter uma perda de um emprego. Isso vai te gerar o quê? Vai te gerar uma forma de decepção, uma forma de nova readaptação à vida, né? Você pode ter um excelente relacionamento, um casamento, e nesse casamento você ser surpreendido com algum problema de saúde na família, ou até mesmo a traição do seu cônjuge, ou então o nascimento de um filho com deficiência. Então, são situações que nós não temos como ter expectativa nem controle sobre essas questões. Mas elas são situações que fazem com que a gente tenha uma forma de entender a vida e tentar fazê-la bem e melhor. Mesmo com essa dimensão, o luto pode nos, vamos dizer assim, surpreender, né? Devido às perdas que acontecem. Assim também a saúde. Você é uma pessoa que tem uma boa alimentação, uma boa constituição física, faz esportes, constrói espaços para que o seu corpo tenha o tempo para ele, você tenha tempo para cuidar dele, mas de repente você pode ser acometido por um CA e você não sabe o porquê daquela situação e tudo, né?
Então, a vida, ela está para o luto e o luto está para a vida. A perda de um sonho, a vivência de uma desilusão, a dor frente à inexistência, configura tipos de luto. Então, essa configuração do luto, ele é dinâmico, ele é diversificado. Então, nem sempre o luto é fruto de uma perda, vamos dizer assim, corpórea, real. Ela pode ser uma perda de um sonho, de uma expectativa que você gerou para você próprio. Você se perde em si mesmo. Você vive situações que você achava que teria condições de superá-la e você dá de cara com a sua, vamos dizer assim, com a sua limitação humana, pessoal. E a dor de você não ter mais presente pessoas da sua convivência, seus entes queridos, ou então até mesmo seu pet, seu animalzinho de estimação, né? Ou então a sua casa, que você teve uma enchente que você passou, ou então um incêndio, ou então alguma coisa que você tinha uma grande afeição que você construiu e aquela perda ela vai marcar, vamos dizer assim, vai ser um divisor de águas na sua existência. Então, a dimensão do luto é uma dimensão também pedagógica. Ela ensina para viver. Então, que a gente possa constituir-se e ter, vamos dizer assim, poder de reflexão, de conscientização da presença do luto na nossa existência. Vamos passar agora para o segundo slide. O segundo slide aborda sobre a morte. Então, a morte, que se configura como a perda, vamos dizer assim, fisiológica da vida, né? Se configura como uma ideia de luto mais popularizada. Então, quando se fala em luto, se entende da morte. As pessoas associam logo a os seus entes queridos que se foram, seu pai, sua mãe, seus avós, ou seus filhos, né? Ou até mesmo um artista de televisão, ou alguém da sua afeição, vamos dizer que nem tem nem contato físico, mas que você admira. Ou seja, nesse mundo pandêmico, essa questão do luto pela morte, ele está muito midiaticamente, vamos dizer assim, propagado. Nós estamos vendo aí a quantidade de mortos nessa pandemia e a gente vive um luto, um sentimento de luto coletivo. As pessoas estão enlutadas pela dor, muitas vezes, do outro, né? Então, a morte, ela se configura mais popularmente como vamos dizer assim, a ideia mais popularizada do luto. Mas o luto não é só pela morte. O luto, ele se configura, como a gente começou no início do slide, por diversas dimensões, mas vamos focar na morte. Mesmo com a cultura da morte tão disseminada na nossa sociedade, nós não conseguimos anular o luto pela perda da vida. Então, nós temos uma sociedade marcada pela violência doméstica, pelo feminicídio, pela insegurança, pelos homicídios, né? Latrocínios, de uma diversidade de ações de violência. Violência no trânsito, onde a morte ela se configura como quase que natural. Porém, essa morte, essa cultura da morte, ela não consegue anular a dor da perda da vida. Porque a vida de quem está mais perto, a vida de quem foi, vamos dizer assim, privado da existência daquele que amava, esse luto vai ser maior. Então, mesmo com essa dimensão que nós temos hoje, de uma sociedade marcada pela barbárie e pela quantidade de, vamos dizer assim, de situações que são geradoras de morte, o luto, ele permanece naqueles que estão mais próximos dos que foram, vamos dizer assim, vitimados.
né? E nós temos também na cultura ocidental o medo da morte, né? O medo da morte ele é caracterizado pela aquela dimensão que tem do outro lado. O que é que nos espera? O que é que está, vamos dizer assim, para além da vida? Então, a vida, ela traz seus mistérios e com ele a morte. E o mistério da morte é uma incógnita que durante milhares de anos, né, desde que o homem das cavernas passou a entender isso, ele passou a decifrar a morte através de imagens, desenhos pictóricos, e as grandes religiões que nós temos hoje, até as religiões mais, vamos dizer assim, antigas, dos indígenas, dos povos que tinham essa dimensão de interpretar a morte, todos eles buscaram entender, ou então, vamos dizer assim, personificar a Senhora Morte, né? E nós temos nos desenhos de animação, nos desenhos, vamos dizer, de terror, aquela figura da morte com aquela foice, né? Aquele esqueleto coberto de preto, com aquela foice correndo atrás da gente, né? Quem sabe, será que a morte é essa figura mesmo, né? E durante muito tempo, povos da antiguidade tentaram também decifrar essa questão da morte. E a cultura ocidental, ela se marca, vamos dizer assim, ela tem o seu ponto máximo na interpretação da morte com a religião cristã, né? A figura da morte e o céu, o inferno. Será que vamos para o céu depois da morte? Ou será que vamos para o inferno? O que é que nos espera? Dentro dessa dimensão, nós temos aquele conforto. Ele foi para um lugar melhor. Então, o meu luto ele vai ser consolado. Ele vai ser aliviado, né? Então, nós temos a ideia da ressurreição de Cristo como uma nova vida e que também nós temos a ideia de uma nova vida para muitas outras doutrinas religiosas, né? E até mesmo cristãs, né? Que têm interpretação diferenciada da forma de entendimento da vida. Enfim, a morte é um grande mistério e o luto está para com ela dentro dessa dimensão, dessa conduta, desse mistério. No outro tópico que eu vou desenvolver com vocês é a identidade. Então, a identidade de se constituir pessoa não se configura tão simples. Nem para quem nasce, para uma criança, nem para um adulto. Essa identidade ela vai se constituindo ao longo da própria existência. Então, o luto, pela construção da identidade, ele se propaga, ele se configura, ele se manifesta pelo direito de ser pessoa. Então, isso é um luto contínuo, porque é uma luta, a luta pelo direito de ser pessoa, de ser gente, de ser aquilo que se é um luto contínuo. Então, a sociedade, ela cria parâmetros, ela cria estereótipos sociais, personais, de perfeição, marcados de moralidade, marcados pela própria vamos dizer assim, pelas ideias sociais marcantes desse contexto histórico, e as pessoas que fogem a algum tipo desse padrão que se espera, elas passam a ser pessoas enlutadas pela própria identidade. Então, nós temos uma realidade social geradora também desse parâmetro de enlutamento identitário. Então, a psicofobia, que é justamente a forma de preconceito contra as pessoas que têm algum tipo de problema psicológico, psiquiátrico, algum tipo de doença mental. Então, tem pessoas que têm transtorno bipolar,
são esquizofrênicas, ou têm algum tipo de síndrome do pânico, ou coisa parecida, ou coisa dessa ordem, que foge um padrão do dito normal, do qual a sociedade ela não deseja muito conviver e ter essa pessoa nos ambientes. E aí o que acontece? Essa pessoa ela não pode ser o que ela é e nem pode manifestar aquilo que está para além dessa aparência. Ela não é só essa doença mental, ela não é só essa condição, mas ela é tida como apenas ela. Então ela sofre um luto identitário enquanto pessoa. Feito contra as pessoas que têm identidades sexuais diferenciadas, que são os homoafetivos, também é outro tipo de drama do qual se gera lutos identitários. As pessoas que têm do mundo LGBT, pessoas que têm afeição, afeto às pessoas do mesmo sexo, que fogem padrões ditos morais de que homem e mulher é a perfeição e é o que foi esperado pela Constituição humana. Então nós sabemos que até os animais vivem, são hermafroditas, muitos deles, têm relações homoafetivas, são bissexuais. Então o homem ele não pode ter isso por uma questão, vamos dizer assim, doutrinal, ou então até mesmo de ordem, vamos dizer assim, moral. Essas pessoas, elas são privadas de serem o que são em muitas situações e passam a viver dramas identitários. Pessoas trans, né? Pessoas que fogem de uma regra padronizada pela sociedade. Esse contexto é um contexto de enlutamento grave e que demonstra certa mediocridade do contexto histórico que a sociedade, vamos dizer assim, propaga e vive. A bifobia, que também é uma realidade também muito marcante das pessoas bissexuais, e também os diferentes preconceitos de gênero contra a mulher, né? Hoje nós vemos as mulheres vivenciando dramas em suas residências, violência doméstica, direito a trabalhar, direito a usar roupas do seu gosto, direito a ser o que são, apresentar a sua natureza feminina como são. E o machismo faz com que essas mulheres vivam até situações de perigo. Então nós temos agora dados alarmantes durante essa pandemia, que manifestou o grau de desequilíbrio de ordem, vamos dizer assim, psicoafetiva nas residências, nos casais, de homens que estão matando suas companheiras. Feminicídio em alto grau. E também violência contra as crianças, né? As crianças, elas não são aceitas pela sua pureza, pelo seu jeito de ser. Tem pais que não querem que os seus filhos sejam crianças. Não deixam os seus filhos viverem os momentos infantis. Acham que isso é perda de tempo. As pessoas não respeitam o limite do desenvolvimento de um ser humano. E é um luto de identidade isso. Nós temos também os preconceitos étnicos contra grupos quilombolas, indígenas, negros. Vamos dizer também colocar os imigrantes, as pessoas que são fruto de outros países, de outras culturas, que sofrem o preconceito por serem diferentes e terem outra forma de entender a vida e as manifestações que ela nos apresenta. E os preconceitos sociais, especialmente os advindos da pobreza, da miséria, da falta de condições, os quais as pessoas
não querem perto pobres, não querem que pobre tenha condição de uma vida digna, não querem que os pobres possam ter acesso à universidade, a um espaço de construção social de nível onde pode colocar em risco aquele andamento daquele contexto normatizante, historicamente, vamos dizer assim, composto e determinado. Tudo isso são geradores de lutos identitários. São marcas dolorosas nessas pessoas que sofrem essas situações. A dor de não poder manifestar sua identidade socialmente é uma forma de manifestação do luto. Que nós reflitamos sobre essa condição do luto na questão da identidade. Vamos passar agora para o próximo tópico. A matéria. Então, a materialidade da vida, ela é geradora, vamos dizer assim, de uma grande probabilidade de perdas e de luto. Então, a dependência pelo concreto e real, caracterizado pela cultura do materialismo, intensifica o luto pela perda material. Então, nós vivemos numa sociedade materialista que quer ver para crer, onde o ter se sobrepõe ao ser, onde a concretude ela não substituirá nunca o abstrato. Aliás, o abstrato nunca substituirá o concreto. As pessoas são marcadas pela dimensão do real, na sua, vamos dizer assim, solidez e concretude. Isso é gerador de quê? É gerador de muitas decepções e desilusões para os seres humanos. Nós, seres humanos, somos corpóreos. Mas parte da nossa realidade, ela é mental, ela é racional. Praticamente não se vê o que se pensa, né? O que se imagina, mas nós sentimos pela perspectiva corpórea. Mas nós somos corpo e espírito. E nós precisamos desenvolver essas dimensões. E essa materialidade exacerbada da vida fundamenta o luto pela sua perda. Então, quando você dimensiona a sua existência para vínculos materiais, conquistas materiais, e não dimensões de autorrealização, solidariedade para com o coletivo, pensamento no outro, crescimento emocional, você passa a ser uma pessoa marcada por acúmulo, por excesso de matéria. E a matéria, como o nome diz, ela acaba. Ela é concreta, mas ela tem um tempo. E a matéria, ela se despedaça com a perspectiva do tempo, da vida e da existência. A matéria, ela não, vamos dizer assim, preenche vazios interiores. Então, esse excesso de materialidade que a sociedade vem imperando sobre as pessoas e tensionando para que elas sejam cada vez mais ligadas a esses condicionamentos, tem gerado grandes problemas e grandes lutos diante da própria aceitação de si próprio. Então, a ausência de uma visão incorpórea da vida materializa o luto. O luto gerado pela intensificação de aspectos da materialidade,
ele pode causar outras consequências. Desumanização, destituição do entendimento do que se seja gênero humano, guerras para conquistas de espaços, né? E o que nós estamos vivendo hoje. O drama das vacinas, né, contra a Covid. A maioria dos países ricos estão conseguindo vacinar suas populações porque materialmente eles conseguiram adquirir aquela tecnologia. E os outros que não têm materialmente vão ser vítimas dessa pandemia durante muito tempo ainda. Então, essa materialidade da existência, ela vai se propagar no outro tema que a gente vai desenvolver agora de forma bem direta. O consumo, relacionado diretamente com a questão da matéria, né? Como falamos no slide anterior, é uma das manifestações desse excesso de materialismo presente na sociedade. Então, as relações comerciais de aquisição e perdas de bens representam um luto gerado pela ideia de propriedade privada. Então, as pessoas, elas se sentem na dimensão de serem a partir do ter, né? Então, eu preciso consumir para constituir-se enquanto pessoa, enquanto alguém que está em vida na sociedade. Então, se eu não consumo, eu tenho uma vida limitada, empobrecida, literalmente, fora de sentido, uma vida enlutada pela falta de condições materiais. Isso é gerado pela própria dimensão da sociedade, exacerbadamente capitalista, que faz com que as pessoas, a existência esteja ligada às demandas da propriedade privada. O luto gerado pela ausência de consumo afeta especialmente os que são menos favorecidos. Porém, os mais favorecidos também são vítimas dessa questão. Porque à medida que desejam, possuem, consomem, e o consumo ele não preenche vamos dizer assim, aquela dimensão, vamos dizer assim, de vazio interior, ou daquilo que aquela pessoa deseja ter. Então ela passa a ser uma consumista totalmente inveterada dentro de um contexto de ter, possuir a qualquer custo. Então esse lutamento também não está somente naqueles ditos mais, vamos dizer assim, menos favorecidos. Mais favorecidos também sofrem de outra dimensão, do outro lado da moeda. Então, o luto gerado pela perda do consumo, pelo não consumo, ele instrumentaliza o cotidiano da vida. Tudo da vida se compra, né? Hoje nós temos uma ideia de que tudo se compra, né? Tudo se deve ter. Você não vai ter nada sem relações comerciais, relações econômicas, sem troca por dinheiro, compra, venda. Tudo isso é nessa dimensão. É raro você ter um seminário gratuito como esse que está acontecendo. Quem vê se espanta, né? Porque sempre é uma dimensão de troca. Troca, conhecimento se compra, novas temáticas também se compra. Então, a dimensão do consumo, ele está em todas as situações, em diferentes espaços, em diferentes contextos que a sociedade nos apresenta. Educação, saúde, segurança, tudo. E é como eu falei no slide anterior, a questão das vacinas contra a pandemia. Países ricos conseguiram consumir as melhores vacinas que estão disponíveis. Os
países pobres não conseguiram ainda. Precisam ficar enlutados pela não dimensão, tanto da perda da vida, pela doença, como também pela perda do consumo, vamos dizer assim, insuficiente de não ter a vacina. Então, não consumir no capitalismo é não existir. É morte, é luto. O capital, ele faz com que as pessoas precisem consumir para que se declarem existentes. Eu preciso ter um bom carro, eu preciso ter um bom emprego, eu preciso ter status profissional, eu preciso ter, mas eu também não sei se posso ou devo ser. E aí vira aquela dimensão, aquele questionamento. Ser ou ter? Eis a questão. E por que não articular as duas coisas? É um processo também pedagógico, educativo. Fica algo para se refletir. O luto pelo não consumo é uma oportunidade de você compreender que você não é apenas matéria, que você tem que desenvolver outros potenciais do humano. Aí você vai preservar a natureza, você vai cultivar um jardim, cultivar uma planta, você vai se tornar uma pessoa amante do céu, da terra, da natureza, da praia, daquilo que configura algo que foi dado por Deus para que o homem pudesse ver a grandeza e a beleza real da vida. Então o consumismo, ele marcado pelos grandes shoppings, pelos grandes ambientes de restaurante, de eventos, de shows, né? Eles não se comparam às grandes maravilhas da natureza que foram criadas e deixadas para todos nós. Mesmo que algumas delas sejam comercializadas, passaram a ser também consumidas, porque o homem tornou o consumo. Mas olhar para o céu ainda não se tornou ainda isso, né? Passar por um ambiente de uma floresta, você vê uma flor, uma rosa, isso não foi ainda e não vai ser marcado pela compra e pela venda, pelo consumismo. Que nós reflitamos sobre essa questão do consumo e a geração de luto pela perda ou pelo não ter possibilidade de constituir-se dentro desse universo. Essa questão do consumo também exacerba a dor pela perda de algo concreto, ou um status social, ou até mesmo um grande emprego, então a perda numa bolsa de valores, como está vendo aí a Petrobras caindo, grandes empresários, investidores estão aí entrando em processo de colapso por causa das ações da Petrobras. Então nós temos uma dimensão muito marcada pelo econômico, pelo consumo, e a gente tem que repensar um pouco isso. E se voltar um pouco mais para a vida em sua dimensão mais plena de ser. E continuamos com a perspectiva agora do nosso próximo tema, que é a depressão, tá? A depressão, ela, de antemodo, ela tem uma visão muito, vamos dizer assim, popularmente negativa. O deprimir frente ao luto nem sempre é tão negativo. O deprimir frente ao não consumir, ao não ter, ao não ser, quando eu falei da identidade, falei da materialidade, falei do consumo, não é? O deprimir diante dessas situações, ele não é completamente negativo. Ele é um processo de constituição de uma cura, de uma superação
e de uma nova forma de sentido para a vida. Episódios de depressão são episódios de crescimento pessoal, psicoafetivo. São episódios que o luto nos permite para que nós possamos dar sentido à nova vida que vai surgir. Com aquela perda, ou devido àquela perda. Então, o cuidado e a preservação da própria saúde mental é ponto de partida para entendimento e superação do luto. Então, a saúde mental é algo conquistado, ela não nasce de uma boa vontade. A gente tem que saber que as tristezas, os atos de deprimir, os momentos de deprimir, são momentos que o ser humano precisa viver para um renascimento, uma reconstituição de si próprio, um novo sentido para a vida. O deprimir é uma oportunidade de ser novamente e dar um novo sentido à vida. Aquilo que parecia o fim pode ser o início de uma nova história ou a continuidade de uma história bem melhor. Aquilo que parecia uma grande perda pode ser o encontro de um grande tesouro que está guardado dentro de você, que você vai se reinventar e vai descobrir, vamos dizer assim, coisas que você nem sabia que tinha, que eram capazes de você fazer. Nós temos exemplos nessa pandemia, pessoas que passaram a viver em suas casas, passaram a ter oportunidade de sair daquele imediatismo das vidas que tinham e passaram a se reinventar e se reconstituíram em novas possibilidades, né? Então a gente tem que entender a depressão como uma forma de superação e de crescimento. Porém, a depressão crônica pelo luto pode levar à perda da própria vida em todos os sentidos. Então, eu não estou aqui dizendo que os processos depressivos são constituídos pela falta de entendimento. Existem situações que a depressão ela é crônica, ela é fisiologicamente constituída, é uma condição, vamos dizer assim, patológica, da qual a pessoa precisa ser acompanhada, né, por um profissional da área. Mas a tristeza e o deprimir, em muitas situações, elas podem ser superadas, tanto pelo acompanhamento também, e pela vivência dessa dor. Esse aceitar essa dor para um crescimento maior. Deprimir é uma fase inerente para a superação de qualquer forma de luto. Então, o deprimir é uma estruturação para a superação, né? Para a constituição de uma esperança, de uma nova vida, né? Que é o que a gente vai trabalhar agora no próximo slide. A esperança. Uma palavra linda, né? A esperança de uma nova existência, a esperança de superar a dor, a tristeza. E essa esperança, ela, para muitos, ela está abstratamente constituída. Ela não tem como eu pegar na esperança, encontrar a esperança. Só se for aquele insetozinho verdinho que a gente encontra, né? A esperança. Mas a esperança, ela está justamente nas perdas diárias, como doses homeopáticas para constituí-la de forma toda. Ou seja, os lutos das perdas diárias da vida são doses homeopáticas de esperança. Os pequenos lutos, as pequenas perdas que a vida nos coloca, né? Ela vai constituir o quê? Pequenas doses de força, pequenas doses homeopáticas
para a gente conseguir constituir a esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor para a gente. Então, a fé e confiança na vida são protocolos preventivos contra as consequências das diversas perdas existenciais. Ou seja, à medida que eu desenvolvo a fé, a confiança de que as coisas podem se constituir novamente, podem se configurar mais uma vez, entrar dentro do sistema de equilíbrio, articulação e pensar mais, vamos dizer assim, progressivamente, articuladamente, positivamente, nós podemos fazer com que as perdas que nos são apresentadas sejam amenizadas e se transformem em formas de reinventar-se, né? Grandes pessoas são vencedoras de grandes obstáculos, de grandes perdas na vida, sabe? A gente pode ter exemplo de grandes líderes religiosos, né? Pessoas que conseguiram fazer grandes invenções, conseguiram constituir uma nova forma de vida, foram marcadas por lutos fortes, né? Por exemplo, Jesus, na dor maior, disse: Pai, por que me abandonaste? Viveu um luto imenso da solidão. O próprio Deus perdeu seu filho. E a partir daí, a dimensão de uma nova religião, de uma esperança para a existência humana foi constituída. Então, do luto nasce vida nova, né? É preciso que a semente seja, vamos dizer assim, perfurada para que seja cultivada uma nova planta, né? É preciso que a flor morra para que o fruto nasça. Então, a vida é assim. As marcas do luto se transformam em nova vida, à medida que eu possa conseguir olhar com esperança para essa situação. O esperançar é marca registrada da busca pela vida e luta contra tudo que representa a morte. Então, na verdade, quando você tem o esperançar, a esperança, a morte ela é neutralizada. Porque ela é como se fosse o quê? Uma passagem para a vida. Então, a morte ela não é a morte. Ela é o quê? Ela é uma etapa da vida. E assim a gente passa para o último slide, que fala da espiritualidade. Então, a espiritualidade é justamente dentro dessa linha de pensamento. A morte é uma etapa da vida. A perda faz parte da vida. O luto é uma parte da nossa vida. Então, o espírito elevado ajuda no reencontro à vida pós-luto. Então, é preciso que a gente trabalhe o espírito. Não seja apenas corpo, matéria. Não se preencha apenas de consumo, mas é preciso que a gente seja também espírito. Se articule espiritualmente como ser espiritual, que tem uma relação com o transcendente, que sabe da nossa constituição mortal. Se eu sou mortal, eu vou ter perda, eu vou ser enlutado, porque o mortal ele tem fim, ele é finito. E o que ele faz também é finito, não é para sempre. Faz parte da vida a dimensão do luto da vida humana. Uma visão mais espiritualizada da vida restaura com leveza a dor da perda e dá sentido ao luto.
grandes intelectuais, grandes líderes espirituais fizeram isso. Tiveram uma visão espiritual da sua própria dimensão de perda e, a partir dela, ressignificaram suas existências para ajudar justamente a outras pessoas a não sofrerem aquela mesma dor e aliviar a dor delas. Então, que a gente possa fazer do nosso luto uma forma de tentar amenizar o luto do outro. Tentar constituir formas para que aquelas pessoas que não tiveram a capacidade de superar ou que não viveram ainda lutos como os nossos, possam ser vitoriosos também como fomos. E essa forma de ressignificar isso é muito importante. Porque ela dá o quê? Dá sentido à vida. Ela faz com que esse alimento espiritual, você se torne a pessoa mais espiritualizada, transformando a sua dor em amor, né? A sua morte em vida para o outro. Estar enlutado é fase na constituição de uma espiritualidade autêntica. Se eu não tenho perdas na vida, se eu não me mantenho enlutado durante a minha existência, é porque eu não consegui desenvolver-me espiritualmente. E eu não passei da matéria, permaneci nela, que nós não permaneçamos apenas na matéria, que nós possamos chegar ao grande presente do Espírito ao entender as nossas dores e transformá-las em possibilidades de crescimento humano para os outros. Sejamos eternamente gratos pela vida e suas perdas. Obrigado pela oportunidade de dividir com vocês um pouco do meu conhecimento sobre o luto. Gostaríamos de agradecer ao professor Jefferson. Muito obrigada por sua contribuição. Teremos um pequeno intervalo e voltaremos com o nosso próximo convidado. Até já!